Então tá joia. Meu nome é Márcio Rocha, mas o pessoal me conhece como Marcinho Rocha. Eu estou na Jocum há 26 anos e lidero a base de São Paulo desde 2012. Meu chamado missionário ocorreu quando eu estava no centro de recuperação em Bauru, chamado Esquadrão da Vida de Bauru. E lá me apresentaram um ministério da Jocum chamado King's Kids, que é Crianças do Rei. Me fizeram um convite e eu falei, não quero saber trabalhar com adolescentes, esse negócio está doido, né? Mas a pessoa que me desafiou falou, vai orar e pergunta para Deus se você vem ou não. E na minha oração, Deus perguntou o que o diabo havia feito com a minha adolescência, juventude. Eu falei, ele roubou. Ele falou, então, vou usar você para que não roube de outros. E aí eu entendi o chamado. Conheci King's Kids em 93, em 95 eu fui para a Jocum fazer minha escola de treinamento e discipulado em Contagem, a ETED, e desde então eu estou na Jocum. Eu já trabalhei em Belo Horizonte, já trabalhei em Roraima, já fui para a Venezuela, já fui para a África, já fui para a América, enfim, já fui para o Rio de Janeiro e agora eu estou em São Paulo. Aí tem sido um prazer ser missionário. Tem sido gratificante ver o que Deus faz, né? Eu sou casado com Miriam e sou o pai do Moisés. Miriam também é missionária da Jocum há 23 anos, nós nos conhecemos na Jocum do Rio. E hoje servimos ao Senhor, lá em São Paulo, no bairro do Imirim, lá na base da Jocum, e vocês estão convidados assim que puder para fazer uma visita, tá bom? Quando o pastor chamou a gente, foi pelo Face. E depois eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, e a gente foi acertando, e quando ele me passou o tema, né, ampliando a visão missionária, eu falei, Senhor, como fazer isso nos dias de hoje? E eu comecei a orar, a falar, Deus, como que a gente vai ampliar algo que não deveria nem ter parado de crescer, né? Algo que tinha que ser uma crescente. Então eu orando, eu acabei chegando num texto bíblico, e queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. O tema da conferência é Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o tema. Mas eu queria que você abrisse no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Atos, no verso 26. Onze, 26. Diz assim o texto: tendo encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, e que o Senhor nessa noite nos abençoe e nos edifique com ela, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu fiquei pensando nesse texto, quando eu olho para esse livro de Atos, aonde o tema da conferência é recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, capítulo 1, verso 8. Quando eu vejo no capítulo 2 isso acontecendo, e nesse mesmo capítulo 3.000 pessoas se convertendo, e depois os discípulos agindo de uma forma tremenda, curando, sendo perseguidos, sendo presos, ressuscitando mortos. Estevão sendo morto, apedrejado no capítulo 7. Paulo se convertendo no capítulo 9, o mesmo Paulo, o qual as vestes de Estevão foram lançadas aos pés dele. E chega no capítulo 11, quando buscam Paulo e trazem para Antioquia, e Paulo fica ali por um ano e tudo isso acontece, e de repente, eles colocam um apelido nos discípulos: cristãos. Por que colocaram esse nome? Por que deram esse nome? Porque os discípulos, eles eram
extremamente semelhantes a Cristo. Isso levou um impacto. Foi até no início algo meio com deboche. Olha lá os pequenos cristos, olha lá, está querendo copiar aquele que morreu na cruz. Então, quando eu olho para esse tema, para ampliar, eu preciso entender, nós precisamos entender, eu creio que Deus vai falar conosco, que nós precisamos ter a visão dos discípulos. Esse mesmo Paulo, quando chega no capítulo 19, ele vai estar em Éfeso. Eu tive o privilégio de ir em Éfeso, um lugar espetacular. Ele cria uma igreja, ele fica lá 2 anos e pouco na escola de Tirano. E aí, ele escreve uma carta aos Efésios. E no capítulo 2 dessa carta, ele vai falar sobre essa maravilhosa graça, né? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas quando chega no versículo 7 do capítulo 2, ele vai falar que Deus havia chamado aqueles homens e aquelas mulheres para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade em Cristo Jesus. E no versículo 10 do capítulo 2, ele vai falar: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A visão missionária de Paulo, lá em 62, 64 depois de Cristo, foi falar: olha, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Fazem 20 séculos que essa graça, a visão de Paulo é que essa graça seria mostrada século após século. Mas quem era Paulo? Quem era Pedro? Quem era João? Quem era Filipe, o primeiro a sair para Samaria? Porque a ideia do texto de Atos é: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Nós vemos capítulos 28 de Atos, Paulo completando esse ciclo, chegando em Roma, que eram os confins da terra na época. Quem fez isso? Os discípulos. Aqui o texto fala que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas quem foi chamado de cristão? O discípulo. O que tem acontecido, irmãos, é que nós gostamos do título de cristão. Hoje o que é ser cristão? Crer em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu sou cristão. Mas o que fala nesse texto é que os discípulos receberam esse título. Então é um título muito forte para que eu carregue. Porque nesse título leva uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. Então o que fazer para ampliar a visão missionária? Deixar de ser cristão. Deixar de ser evangélico. Deixar de ser crente e ser discípulo. Quando nós olhamos os mandados de Jesus em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando você vai para Mateus, o ide se amplia, porque ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final ele faz a promessa: e eis, serei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então o grande desafio para que a visão missionária no mundo se amplie, é nós voltarmos para a visão de Paulo, que era levar século após século. Era viver uma vida como aqueles homens viveram. E quando eu penso em discípulo hoje, ninguém quer ouvir: fulano é discípulo. Fala: não, fulano é crente. Beltrano é cristão, ciclano é evangélico. E tem os mais top, que é os gospels, né? Tem de tudo. Mas Jesus não chamou para a gente ser nada disso. Jesus chamou para ser discípulo. E a minha pergunta é: o que é ser discípulo? Se você quer ampliar a visão missionária, você precisa olhar como um discípulo olhava. E o que é ser discípulo? Eu lembro na época do Neymar bombou no Santos, acho que 2010, 2011, por aí, ele criou aquele cabelinho, né?
aquele topetezinho. E o meu filho tinha 3 aninhos para 4. Cabelinho todo encaracolado. Um dia ele chegou para mim e falou: papai, eu quero ter o cabelo de Neymar. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer o cabelo de Neymar de você? Eu sei que eu gastei 1 quilo de gel quase, mas eu consegui. Ser discípulos, irmãos, é conhecer e praticar as ideias de alguém. Isso é ser discípulo. Meu filho queria ser discípulo de Neymar. Foi só no cabelo, porque não joga nada de futebol. Né? Podia pelo menos 30% do Neymar, eu já estava sossegado na vida. Né? Jogava num time aí de primeira divisão e estava sossegado. Mas não joga, gosta de basquete. Enfim, mas esses homens, eles se tornaram discípulos, porque eles conheceram as ideias de um homem chamado Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eles não só conheceram essa ideia, eles praticaram essa ideia. Porque conhecer, às vezes, a gente até conhece. Mas se a gente entende que o conhecer nos leva à responsabilidade da prática, muda tudo. Então, o desafio para mim e para você é entender o que é ser discípulo. Porque o dia que eu entender isso bem forte no meu coração, eu amplio isso. Eu vou entender que missão a gente pode fazer daquelas 3 formas. Eu falei para o pastor que agora tem a 4ª, né, que é compartilhando, porque tudo vai para as redes sociais. Mas você pode ser qualquer um daqueles, ou você pode ser o que vai, o que investe, você pode ser tudo. Mas isso não pode ser. Eu fui ontem dar um seminário de evangelismo. Gente, uma igreja de 500 membros, tinha 9 pessoas. 9 pessoas entenderam a visão de que eles têm que evangelizar. Os discípulos todos entenderam isso. Todos os discípulos entenderam que eles tinham que ampliar a visão de que Jesus havia dado para ele, de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então isso é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade só da Jocum, só da Igreja Batista, mas é de todos aqueles que querem ter o título de cristão. Porque esse título de cristão foi dado aos discípulos. Então, como isso? Quais são essas ideias? Sabe, hoje as ideias do cristão mudou um pouco. Antes as pessoas iam para Cristo porque elas precisavam de arrependimento. Elas precisavam. Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Nasça de novo. Nasce de novo. Mas como eu vou fazer isso? E aí Jesus explica. Quando você vê a pregação dos profetas, arrependei-vos. Quando você vê a pregação de João Batista, arrependei-vos. Quando você vê a pregação de Jesus, arrependei-vos. E quando você vê a pregação dos discípulos, arrependei-vos. E hoje qual a pregação que nós vemos? Sua vida vai mudar. Seu apartamento vai ter pelo menos 50 metros a mais. Você não vai mais andar de carro velho. Irmãos, vamos voltar. Vamos voltar para aquele que nos chamou e entender essas ideias. Jesus não tinha essas ideias na cabeça. Pelo contrário, Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas sem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente pensa nas ideias de Jesus, qual foi a principal ideia que Jesus teve na cabeça? As ideias de Jesus não eram muito choca com o sistema. As ideias de Jesus batem de frente com o sistema. Uma das ideias de Jesus era deixar a glória, o poder, a autoridade, vir para a terra, ser humilhado, morrer numa cruz. Jesus era obcecado para chegar na cruz do Calvário. Tentaram até impedir, até os próprios discípulos. Lembra Marcos capítulo 8? Não. O que fala que eu sou? Você, João Batista, Elias? Não. Quem eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedrão, você acertou, mas importa que eu morra. De jeito nenhum, Jesus, não vai acontecer isso.
Aí você vai no capítulo 9, Jesus fala de novo que ele vai morrer, os discípulos não entenderam. No 10 ele fala de novo, os discípulos falam, tá bom, então já que você vai morrer, quem vai ficar na sua direita e na sua esquerda? Não entenderam. A ideia de Jesus era ir para a cruz. Morrer por mim, morrer por você. E ele fez isso de uma maneira tremenda. Uma ideia de Jesus foi a ideia de amar o próximo, que desde lá de trás chocava o sistema, porque o sistema falava olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se o seu inimigo tiver fome, tiver sede, amar ao próximo. Em João capítulo 15, versículo 12, ele fala, esse mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E o que é amar? Amar é fazer o melhor possível para o seu próximo. Nem sempre quando você exerce a função do amor, a pessoa vai se sentir bem, porque as pessoas confundem. Se você me ama, você tem que fazer eu me sentir bem. Não. Algumas vezes. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma prima, que a geladeira dela parecia um supermercado, só tinha guloseimas, só supérfluo. E ela abria aquela geladeira e comia o que quisia. Chegava na hora do almoço que tinha um arroz, feijão, uma salada. Né? Ela não queria. Ela se sentia bem comendo tudo aquilo? Claro. Adolescente, criança comendo porcaria, se sente no céu. Tinha um arroz e feijão para ele e um gilozinho com ovo. Maravilha. Alguém gosta disso? Bem-vindo ao clube. É uma delícia. Não, não como. Só que não era o melhor para a vida dela. Com 18 anos ela teve que fazer uma cirurgia no estômago. Mas se a minha tia falar, você vai comer arroz, feijão, ovo e giló, minha tia está... Aonde minha tia está exercendo mais o amor? Dando as guloseimas? Ou fazendo ela fazer? Está entendendo? Jesus, quando Jesus me confrontou e mostrou quem eu era, você acha que eu me senti bem? Quando Jesus mostrou os meus pecados, miserável que eu era, você acha que eu me senti bem? Não. Mas quando ele me mostrou o caminho do arrependimento, a coisa mudou. Então amar as pessoas. Né? Em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, é aquela passagem onde 4 homens resolvem levar um outro homem paralítico até Jesus. E aí quando chega lá, a gente conhece a história, né? Estava lotado, eles abrem o telhado, desce a pessoa. Aqueles 4 homens tinham tudo para desistir. Eles podiam olhar para o amigo lá e falar, olha, tentamos, mas está vendo? Está tudo lotado. Vamos tentar uma outra hora, uma outra oportunidade. E nesse texto eu aprendi uma lição, que quem quer fazer alguma coisa, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então se tem alguém que você está tentando levar até Jesus e está difícil, não arrume desculpa. Persevere, suba no telhado, abre o buraco, faça descer. Mas nesse texto, Jesus ensina 2 ideias dele tremendas. Os amigos levaram o paralítico para ser curado. Essa era a ideia do paralítico. Mas Jesus olha para o paralítico e fala o quê? Filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus falaram, quem esse cara pensa que é? Para perdoar pecado? Jesus, o meu filho, você acha que perdoar pecado é difícil? É mais fácil o quê? Falar, levanta e anda? Porque você entenda quem eu sou. Perdoados estão os teus pecados, levanta, toma teu leito e... Ideia de Jesus, perdoar para ter cura. As igrejas não estão perdoando e estão tendo feridos. Uma vez eu fui num programa de TV, o apresentador perguntou, falou, mas o que faz a pessoa deixar o campo missionário? Todo mundo pensa que é dinheiro. Dinheiro não tira ninguém de missões, irmãos. Porque quem manda você para a missão é Deus, é Ele que banca. Um amigo ligou e falou, Marcinho, vem dar aula aqui na Turquia. Eu falei, vou. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Eu falei, mas você orou? Ele falou, orei. Deus falou que é para eu ir? Ele falou, é. Eu falei, então eu vou. Aí foi onde eu fui em Éfeso. Olha que chique. Fui para a Turquia e ainda fui para o Éfeso. E ele não tinha dinheiro. Então esquece esse negócio de dinheiro, que dinheiro é conta de Deus, beleza? Que tira muita gente de missões, a grande maioria é relacionamento. Aí quando eu falei isso, o pastor falou, menino do céu, a Jocum
É tropa de elite em missões, você vem me falar que a pessoa deixa o campo por causa de relacionamento? Eu falei, pastor, da onde vêm os missionários da Jocum? Vem da igreja. Por que a pessoa troca de igreja? 5% é porque mudou, ficou muito longe. A maioria teve uma treta, não resolveu, saiu ferido e vai continuar ferindo. A ideia de Jesus é perdoar para trazer cura. Os discípulos entenderam isso. Lembra a treta lá com João Marcos? Lá no final, Paulo, não, manda ele de volta. Resolveu. Ampliou também a visão, né? Cresceu. Curar e perdoar. Jesus manda os discípulos para uma viagem missionária. Cadê o menino da viagem missionária? A viagem missionária dele foi tão punk que o texto fala que eles não tinham como comer. E a correria, Marcos capítulo 6. Aí quando eles voltam, eles contam tudo para Jesus. Jesus falou, olha, show, vou dar um dia de folga para vocês, bora para um piquenique. Aí eles vão para o piquenique. Quem está levando a comida? Não, o menino, estou levando. 5 pães, 2 peixes, bora, todo mundo. Aí quando chega do outro lado, que tem quem lá? Uma multidão. Outros, cancelada a folga, bora trabalhar. E aí diz que Jesus olha para aqueles homens e tem compaixão. Olha a ideia de Jesus, no meio de um piquenique, ter compaixão de quem está precisando de alguma coisa. Teve compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Sabe o que acontece com uma ovelha que não tem pastor? Vira comida de lobo. Morre. Jesus vê isso e fala, não, nós vamos dar de comer. Se compadecer é se colocar no lugar dos outros. Ovelha que não tem pastor. Marcos capítulo 6, verso 34. Então Jesus vai vendo essas coisas acontecer e vai cuidando. E vai botando suas ideias. Quando a gente pensa nos discípulos, irmãos, se tornar discípulos não é muito fácil. Sabe por quê? Porque esses homens, sabe por que eles se tornaram discípulos? Porque eles passaram 26 mil horas com Jesus. 26 mil horas. Se você pegar os 3 anos, aí você desconta os 40 dias do deserto, porque estava sozinho, você vai ver que vai chegar mais ou menos esse número. Uma outra ideia de Jesus, servir o próximo. João capítulo 13, ia ter a ceia, precisava lavar os pés, porque os caras andavam descalços, chinelão, cheio de poeira. Quem vai lavar o pé? O próprio Jesus. Pedrão olha e fala, de jeito nenhum. Imagina, o pé cheio de frieira, o senhor vai aqui e tal. Jesus falou a Pedro, se você não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro já esbanja, né? Não, então me dá um banho. Você já está limpo pela palavra. Serviu. Marcos capítulo 10, versículo 45, fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanta diferença do evangelho que eu tenho visto hoje. Outro dia eu estava vendo uma matéria de um pastor, eu falei, não, mas é porque nós emprestamos o nosso jatinho. Lembra quando teve o Descende? Numa conversa lá desse, não, nós emprestamos o jatinho para fazer. Inclusive foi um jocumeiro que andou no jatinho, o Loren. Porque o Loren estava em Brasília, precisava vir para São Paulo. Aí o cara empresta o jatinho. Gente, para que uma igreja precisa de um jatinho? Você tem voo comercial a toda hora. Sabe quanto custa para manter um jatinho? E aí eu fui pesquisar, sabe quantos projetos sociais essa igreja tem? 0. Imagine quanto que ele faria com o dinheiro de um jatinho. Está entendendo? O jatinho, não, é para servir. Não é servir a igreja? Quem anda no jatinho? Que membro da igreja sentou naquele jatinho? Nenhum. Na pandemia, precisando transportar gente morrendo aí de um lado para o outro. Cadê o jatinho da igreja para servir as pessoas? Então Jesus veio para servir. E essas ideias não entram na cabeça do povo. O povo fica assim, não, peraí, não é bem assim. Né? Jesus veio para salvar. Lucas 19, 10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Capítulo 15 de Lucas só vai falar sobre isso. A dracma, a ovelha, o filho pródigo. Salvar as pessoas que estão destinadas à morte. E Jesus, ele teve uma vida de renúncia. Olha que ideia doida, renunciar. Não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E não vai ser seu, é porque é meu.
Está entendendo? Ninguém abre mão de nada. Ninguém quer saber de... Filipenses 2 vai falar que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem, largou a glória, mesmo sabendo que quando ele chegasse na cruz, linda essa cruz, achei linda aqui. Quando ele chegasse na cruz, o Pai ia virar o rosto para ele. Mas ele fez isso porque ele me ama, porque ele te ama. Então, e quando a gente olha para tudo isso que Jesus fez, gente, o que é ser bem sucedido na vida? Se eu perguntar para você, Gisele Bündchen, a mulherada vai falar, bem sucedida. Se eu falar para você, Abílio Diniz, os homens vão falar, bem sucedido. Vai passar 100 anos, ninguém vai lembrar dos dois. Eles vão morrer, vão brigar pela herança. Faz 2000 e tantos anos que Jesus morreu, a gente não para de falar nele. Jesus é a pessoa mais bem-sucedida na vida porque ele viveu essas ideias. Até hoje. Então, o trabalho de Jesus não foi em vão. Quando você vive essas ideias, não é em vão. Sabe por quê? Porque você é recompensado. E sabe qual foi a recompensa de Jesus? Fala assim, euzinho. E as mulheres falam, euzinha. Você foi a recompensa de Jesus. Eu fui a recompensa de Jesus. Então, para que a gente amplie essa visão, a gente tem que olhar com a cosmovisão dos discípulos. De que, século após século, o evangelho seria pregado. Mas pregado de que forma? A forma que eles viveram. Aí você vê aqui no livro de Atos, Pedro sendo preso, João sendo preso, Paulo sendo apedrejado, Estevão morrendo. Mas precisa tudo isso, Marcinho? Gente, o evangelho cresceu na perseguição. Eu vinha falando com o Renatinho isso no carro. Que Deus nos livre de uma perseguição, que a gente acorde para que não precise. A pandemia tem sido uma perseguição. Vamos ampliar. A gente vinha falando no carro sobre a depressão, as pessoas que estão depressivas em casa. Pega seu celular, ligar para você. Vou orar com você, estou orando por você. Sabe, se preocupa com as pessoas. Né? E eu fico pensando que a ideia dos discípulos foi tão... Eles trabalharam tão bem a viver como Jesus viveu, porque eles estiveram com Jesus. E hoje, quando a gente olha, eu lembro que quando eu estava na casa de recuperação, a gente tinha que tomar chá de folha de Bíblia, pastor. É sério. Você pegava uma folha assim, você arrancava a folha da Bíblia, e aí você fazia uma água quente e botava dentro. Mas antes você tinha que decorar a folha inteira. Estou brincando. Mas a gente precisa de chá de Bíblia. E lá a gente tinha 1 hora, acordava às 6 da manhã, às 6:30 estava lendo Provérbios. Às 7 horas eu ia tomar café. Aí no café tinha 60 homens lá, cada um tinha que falar um versículo, e não podia ser repetido um do outro. Você tinha que decorar um monte. Aí depois voltava, das 8 às 9, você tinha que ler 1 hora de Novo Testamento. Depois às 9h15 até meio-dia, estudo bíblico. Depois inchada, né? Até assim para manter o corpinho e tal, trabalhava. Aí, mas no almoço cada um falava um versículo, na janta cada um falava um versículo. À noite, culto e meia hora de leitura do Novo Testamento para relaxar, para dormir. De Velho Testamento. Fiquei nessa pegada 3 anos. Então, para você se tornar discípulo, você tem que estar com Jesus. Jesus, no capítulo 3 de Marcos, no versículo 13 e 14, ele vai falar, chamou os que ele mesmo quis. E depois vai dar o nome. Mas ele chamou para quê? A gente acha que Jesus nos chama para que a gente faça alguma coisa para ele. Jesus não quer que você faça nada para ele. Jesus quer que você esteja com ele. Quando você lê lá no texto de Marcos, capítulo 3, 13 e 14, vai falar, chamou o que mesmo quis para estar com ele. Depois do estar com ele, aí ele mandou expulsar demônio, babá. Estar com Jesus. Como tem sido o meu estar com Jesus? Quanto tempo eu estou com Jesus? Gente, pensa aí, 26.000 horas. Se o meu estar com Jesus se resume no culto de domingão, você vai ter que virar múmia para viver não sei quantos milhões de anos.
Está entendendo? Eles viviam 24 horas com Jesus. E Jesus trabalhava com eles no contexto diário. O discipulado de Jesus com os discípulos era no dia a dia. Acontecia uma situação, Jesus ensinava uma lição. Lembra lá quando ele é contestado, por exemplo, paga ou não tributo? Aí Jesus fala, me manda uma moeda. Né? Acharam o peixinho lá entalado com a moeda? Uma moeda. O que tem nessa moeda? Tem César. Aí Jesus vira e fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E a gente lê isso e fala, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de Deus? Louvor, adoração, honra, tudo. Né? E por que ele está falando que não deve dar isso para César? Porque César era considerado Deus. Todo imperador romano que tinha o título de César, existia o culto a César. Era um problema do povo de Éfeso, que além de Diana, do gnosticismo, ainda tinha o culto a César. E que se eles não fossem, é comerciante, se você não for adorar César, vou fechar seu comércio. Olha aqui. Jesus fala, não, dá o imposto, você vai dar, porque é lícito. Mas adorar, você só adora a Deus. Então, estar com Jesus, sabe? A gente chega no começo do ano, primeiro voto nosso, não, vou ler a Bíblia toda nesse ano, 3 capítulos por dia. Mas aí o primeiro dia do ano já foi aquele dia, né, que você foi dormir tarde, que tem o resto da ceia, e que os amigos estão tudo lá, você nem leu o primeiro dia. Aí você já... Como é que você vai estar com Jesus, gente? Não vai estar. Você pode estar com Jesus lendo a Bíblia. Gente, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Pega seu carro, bota lá, livros da Bíblia, põe para ouvir. O pastor falou aqui de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra. Outro dia eu estava conversando com um obreiro nosso, inclusive ele viajou ontem para fazer um curso de cosmovisão lá em Contagem. Ele falou, Marcinho, tem dia que eu medito, e é aquele negócio, né? Mas tem dia que eu medito que parece que... Eu falei, é claro, você acha que todo dia vai ser bum? Mas deixa eu explicar o que é a palavra de Deus na nossa vida. Quando você vai ler na palavra de Deus, alguém aqui faz poupança? Tem que fazer, né, irmão? Porque José ensinou esse negócio lá da poupança, né? De guardar um tantinho para depois, você viu que ele comprou tudo depois, né? Bom, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, pode ser que ela não está nem falando nada contigo naquele momento, mas você está fazendo uma poupança da palavra no seu coração. E na hora que o negócio pegar naquela situação, sabe o que vai acontecer? Você vai lá e vai sacar aquela palavra do próprio Espírito Santo. Vai saber. Às vezes eu estou conversando com alguém de algum assunto, vem um texto assim, que sobre aquele assunto, da onde? Porque está lá guardado. Estar com Jesus. Os discípulos, na hora dos negócios, do que eles lembravam? Porque eles não tinham escrito, né? Como é que Pedro vai narrar para Marcos escrever o Evangelho? Na hora da perseguição, falou, pô, se não... Estava tudo no coração. E Pedro foi soltando. Imagina, você vê que o Evangelho de Marcos ele é meio assim, né? Começa lá, o ministério de Jesus em Marcos já começa bombando, o povo atrás dele já está curando, porque estava no coração. Então, para eu me tornar discípulo, eu preciso ter tempo com Deus, porque se eu tiver tempo com Deus, a sua visão missionária vai ser ampliada, porque missões nascem no coração de Deus, quando Ele resolve mandar o seu filho para ser o primeiro missionário. Está entendendo? Então, tempo com Deus. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. É interessante no capítulo 2, na cura e no perdão, lá do paralítico, Jesus não foi ali para curar e nem para perdoar. Ele fala que Jesus estava naquela casa e existia uma multidão, porque ele ensinava-lhe a palavra. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava ensinando a palavra. Então vamos nos abastecer da palavra, que está tão fácil nas nossas mãos hoje. A gente trabalha em Jocum, Jocum tem 180 países do mundo. Quantos países as pessoas não têm? Eu tenho uma amiga, a Márcia de Góes, está 30 anos na China, o povo Jinu. Ela traduziu a Bíblia na língua do povo Jinu. Mas o povo de Jinu, durante muitos anos, não tinha acesso a isso. Muitos chineses hoje não têm acesso à palavra. Você sabia que tem chinês que quando consegue um exemplar da Bíblia, ele copia ela à mão
E ele leva 1 ano para isso acontecer. Ou seja, 3 capítulos por dia. Isso no mandarim, né? Não é no portuguesinho fácil de escrever. E o povo faz. Tem um contato com a Bíblia. No próprio livro de Marcos, no capítulo 1, no 35, Jesus sai e vai para o monte orar. E aí vem todo mundo atrás de Jesus. Jesus, está todo mundo te procurando e tal, não sei o quê. Ele falou, não, agora é tempo com o Pai. Em Mateus, no capítulo 6, o versículo 5 ao 8, ele vai falar, olha, você, quando for orar, não seja como os hipócritas, que acham que pelo muito falar vão ser ouvidos. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, mas você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto ao seu Pai que está no céu. E o seu Pai que está no céu, Ele sabe daquilo que você nem precisa pedir. Tempo de oração. Só que o que acontece no nosso tempo de oração? Eu lembro quando eu fui para a casa de recuperação, eu cheguei lá no dia 17 de maio. No dia 18 de maio começava um tal de jejum de 24 horas. Aí olharam para mim e falaram, você não aguenta jejuar, né? Porque eu fui tão magro para lá, gente, que aquela música do Rebanhão parece que tinha sido feita para mim. Vocês conhecem a música do Rebanhão? Eu era magro que dava dó. Meu paletó listado é de uma lista só. Hoje tem mais, né? De uma lista só, mas Jesus entrou no meu deserto. Enfim. E eles falaram, você não precisa jejuar, mas você vai ter que orar. Aí eu falei, tá bom, né? Minha mãe orava, eu sempre ouvi minha mãe orando. Mas aquela oração para o almoço, aquela oração para a janta. E aí me falaram, não, você vai orar das 4 às 5 da manhã. Eu falei, hã? Falei, vou nada, pensei, né? Falei, 4 da manhã, está no 5º sono. 5 para as 4 da manhã, chega um abençoado e fala, Marcinho, sua hora. Eu falei, hora de quê? Não, para você orar. Bora que você vai atrasar eu. Aí me levaram para uma salinha, quadradinha assim, ó. Tinha 3 pessoas lá dentro, uma lista imensurável assim, ó. Não acabava o negócio. E o povo de casa de recuperação gosta de orar que nem excelentíssimo, excelso Deus, soberano da glória e blá, blá, blá. 15 minutos para dar a introdução no pedido. Eu olhava para aquilo e falei, gente, esse povo é tudo louco. Eu falei, esse povo é doido. Eu falei, vai dar 7 da manhã, mas não vai dar 5, porque não passava. Quando acabou aquela 1 hora, eu falei, ufa, aleluia, dei até um aleluia, porque tinha acabado. Mas passou tempos, eu terminei minha recuperação, mas aquela lista era um tempo de oração para pedir. E muitas vezes a nossa oração é uma oração para pedir. A gente faz a lista e fala, Deus, eu preciso disso. Isso não é oração, é peticionamento. Porque oração vem de oratória vem de conversa. Como é que você tem um tempo de oração que só você fala, você não ouve Deus? Está entendendo? Mas passou um tempo, eu me lembro que eu estava... obrigado, irmão. Passou um tempo, eu entendi que eu precisava ouvir Deus. E aí eu chegava da escola que eu voltei a estudar, meia-noite, eu ia para um campo de futebol. E ali eu ficava até as 2h30, 3 da manhã. E meu horário de levantar era 5, porque eu virei cozinheiro e eu precisava cozinhar. E era interessante que eu levantava descansado. É claro, à tarde eu dava uma cochilada boa também, né? Então, tempo de oração, irmãos. Os discípulos tinham tempo de oração. É bem verdade que numa delas os caras até dormiram, né? 2, né? No Getsemane e lá na Palavra de Deus, oração, para se tornar discípulos. E quando eu me torno discípulo, esses títulos de crente, de cristão, de gospel, de evangélico, fica de lado. É difícil você ver uma pessoa e falar, o que você é? Sou discípulo. Mas Deus te chamou para isso. Quando a gente entender isso e falar, poxa, é isso que eu vou fazer, você vai ser a pessoa realizada. Você vai ser a pessoa realizada. Porque Deus, Ele vai agindo, mas muitas vezes é difícil para a gente. É difícil porque somos humanos. Mas os discípulos também eram. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver como os discípulos viveram.
Porque se eu quero ser discípulo, eu preciso praticar essas coisas. Quando a gente pensa, Jesus, ele em Marcos, em Lucas, ele vai nos, desculpa, em Lucas e em Marcos, ele vai nos chamar para ir para a cruz. Ele vai falar: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. Gente, nós não precisamos tomar prego na mão, no pé, não é nada disso. Quando ele fala toma sua cruz, ele vai falar: morra para a sua vontade. Gente, a nossa vontade é terrível, só nos leva para coisas terríveis. Quem aqui já se arrependeu de ter feito aquilo que você queria fazer? Bem-vindo ao clube. Agora, quando você olha para a vontade de Deus, para a sua vida, diz que ela é boa, perfeita e agradável. Você não vai se arrepender se você obedecer à vontade dele. Eu lembro que eu estava em 2008 nos Estados Unidos. Aí minha mulher engravidou, e aí eu fui para a casa da minha irmã na Califórnia. Eu estava na Virgínia, fui para a Califórnia, e lá meu irmão trabalhava com pintura. Eu amo pintura, para mim é hobby pintar, e ganhava $20 por hora. Olha aqui, trabalhava 10 horas, $200, milão por dia. E eu tinha mais 3 meses para ficar lá, e uma amiga nossa conseguiu que o governo americano bancasse toda a gravidez da Miriam. Ela teve diabetes gestacional, então eles mandavam toda semana 35 agulhinhas para testes de diabetes, tinha que fazer 5 vezes por dia, maquininha, mandava alguém retirar os resultados toda semana, mandava um cheque de alimentação que eu ia no Walmart, comprava tudo que a médica mandou ela comer, de grátis. Eu falei: meu filho vai nascer nos Estados Unidos, 18 anos, cidadão americano, vai para o Brasil, vaso. E ganhando. E um dia orando, pensando naquilo, Deus virou para mim e falou: Márcio, essa é a sua vontade, mas você tem que morrer para ela. Eu falei: que isso, Senhor? Está doido? Em 2013 eu já tinha tido um convite para ser gerente de uma empresa de uma amiga lá nos Estados Unidos, e Deus me deu Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre mim. Falei: já morri para a minha vontade. Você lembra em 2003? 5 anos, só que me trouxe aqui. Ele falou: você vai voltar para São Paulo. Eu falei: vou nada. Não é voz de Deus, não, isso é eu que estou cansado, está repreendido. Aí do nada minha esposa vira e fala: amor, quero ir embora para o Brasil. Eu falei: hã? Quero ir embora para o Brasil. Eu falei: você está doida? Falta 4 meses para nascer, o governo vai pagar o parto, tudo de grátis. A gente tinha nem plano de saúde em São Paulo. Quero ir embora para o Brasil. Quero minha mãe. Ah, sogra abençoada. Louvado seja Deus pelos 410 quilômetros de distância entre Rio e São Paulo, né? Porque ela mora lá, eu moro aqui, então, mas ela ficou a pandemia toda comigo. Mas eu te amo, viu, dona Rosane? Enfim, vai que ela está vendo, né? Vai que faz. Enfim, e eu tive que vir embora. Quando eu vim embora em 2008, sabe o que ia acontecer com a Jocum? Eles iam fechar a Jocum, ia mudar para Francisco Morato, um negócio, e Deus me levantou para não deixar a Jocum fechar, e hoje eu estou aqui. Meu filho, desde que nasceu, eu tenho visto americano. A gente sai, se Deus quiser que ele seja americano, ele casa com uma gringa e pronto. Toda hora tem gringo na base, né? Então, uma hora vai aparecer uma. Se essa for volta, se não, ele vai continuar assim. Então, morrer, né? Nós precisamos, como discípulo, amar as pessoas. Mas você sabe, o amor que Deus quer que eu e você exerça é o mesmo que o dele. Qual foi o amor dele por mim e por você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Ai, que amor lindo. Tá, faça igual. Como faça igual? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É viver o amor. É viver o amor. Então a gente precisa amar, a gente precisa se compadecer das pessoas. Sabe, se pôr no lugar dela. Eu lembro uma vez eu estava indo para a faculdade, estava eu e o Rodrigo, e tinha uma igreja católica, estava chovendo aquela garoazinha. Quando eu virei o carro, eu vi uma senhora, de uns 65, quase 70 anos, sentado no meio fio, na chuva. Eu
parei o carro assim, falei, Rodrigo, a mulher está passando mal. Aí paramos o carro e fomos lá, chegando a tiazinha. Senhora, o que está acontecendo? Eu falei, não, perdi o gosto da vida. Eu falei, como assim, senhora? Eu falei, não, aí contou a história. A filha presa, o genro preso, ela com os 3 netos, que estava para ser despejado. A hora que ela falou assim para mim, o Rodrigo olhou assim para mim, tipo assim, você vai acreditar? Aí eu olhei assim e falei, mas por que a senhora está sendo despejada? Não, porque eu estou com 3 aluguel atrasado. E eu atrasado, era um dia que eu tinha prova na faculdade, e com o dinheiro da mensalidade da faculdade no bolso. Aí eu falei, o que eu posso fazer para a senhora, além de orar? Ela falou, ai, não sei. Aí Deus falou comigo, dá só o dinheiro da mensalidade. Eu falei, ah? A igreja que mandou, dá o dinheiro da faculdade. E se fosse sua mãe que tivesse sentado aí? Opa! Me coloquei no lugar dela. Peguei o dinheiro, o Rodrigo segurou minha mão assim, falou, Rodrigo, relaxa, estou falando com o pai aqui, ele está mandando. Eu falei, se ela estiver dando golpe, é problema dela com Deus. Deus pode estar só me provando. E eu não vou ser reprovado. Posso tomar pau na prova, que eu não tinha estudado nada para a prova, mas nessa aqui eu vou tirar 10. Se compadecer. Se pôr no... Lembra lá o menino? O que o menino tinha, gente? Tinha o rango para o piquenique de todo mundo. 5 pães e 2 peixinhos. O que ele faz? Está tudo aqui, mestre. Faz como você quiser. E se compadecer. Se compadecer uns dos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. Sabe, uma coisa que eu aprendi na casa de recuperação e levei isso para a minha vida, que qualquer lugar que eu chego, eu procuro quem está organizando qualquer coisa, e eu pergunto, falo, no que eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? O que precisa ser feito? Eu lembro uma vez que a gente tinha retiro de carnaval, e o pessoal da casa de recuperação ia, e foi nessa vez que Deus falou comigo sobre o servir. E a gente, como era da casa de recuperação, a gente não pagava o retiro, mas limpava o retiro. 1.500 pessoas. E eu fazia meus turnos bonitinho. Um dia eu entrei no banheiro assim, tinham colocado papel toalha de uma maneira errada, e o papel toalha caiu tudo no chão, assim, tinha chovido, e o pessoal entrou e pisou, ficou aquela lama de papel no chão assim. Eu entrei, vi aquilo, e falei, não é meu turno? Quando eu dei um passo, Deus falou, aquele que sabe fazer o bem não faz pé, que eu... Filho do homem não veio para ser servido. A gente precisa servir, a gente precisa levar salvação às pessoas. Gente, esse negócio da salvação é ampliar a visão. O que é salvo no Senhor Jesus e vai para o céu? Só para eu ter uma ideia aqui. Aleluia. Se não tiver alguém, eu vou fazer um apelo no final. Mas, você foi convidado para ir para o céu gentilmente. Gentilmente me chamou. Não é assim? Não canto nada, viu? Você foi convidado. Gente, no céu, a Bíblia fala em Apocalipse, que vai ter gente de todos os povos, língua, tribo, raça. Vai ser uma festa. Não vai ser uma festa? Uma festa de quem? Dos salvos em Cristo Jesus. Agora, você já foi convidado para uma festa pelo dono da festa, e quando você chegou na festa não tinha ninguém que você conhecia? Já? Aí o dono da festa, quando viu você chegar, falou, ai, que bom que você veio, te deu um abraço, e já saiu para atender outro convidado, não é assim? Gente, você não pode chegar no céu e não ter ninguém que você conheça lá. Porque quando ele convidou e falou assim, leva quem você quiser. Convida quem você quiser. Salva quem você quiser, através do Espírito Santo. Então nós precisamos ampliar a visão. E quando eu consigo enxergar como os discípulos enxergaram, as coisas mudam de figura. A gente faz a coisa acontecer. Precisamos viver uma vida que nos leve cada vez ser mais parecido com Cristo. E quando nós formos parecido com Cristo, aí sim vai nos caber o título de cristão. Porque a gente está vivendo que nem que ele viveu. Como diria o Nércio da Capitinga. Desse jeitinho, igualzinho. Então o meu desafio nessa noite é não deixe que coisas
desse mundo nos atrapalham nessa missão. Sabe, o medo nos atrapalha. Ah, mas será mesmo? Gente, vai fazer agora, dia 17 de maio, 30 anos que eu não tenho carteira assinada. E a pessoa fala, mas e quando você ficar velho? Fui jovem, e agora sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão. Está aqui minha carteira assinada. Pronto. Palavra daquele que não volta atrás. Está aqui minha carteira assinada. Faz 30 anos, nunca me faltou nada. Eu já tive que orar para tomar café, porque eu gosto de um cafezinho, mas Deus mandou. Então, Josué, ele é chamado para um desafio gigantesco. Quer tirar o povo e levar para a terra prometida. Você tem esse desafio de pegar o povo e levar para a terra prometida. Povo de coração duro, igualzinho. E aí às vezes a gente amarela, fala, não, mas não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, porque eu serei contigo aonde quer que andares. Né? Às vezes, a gente trabalha com jovens, gente, e quão difícil são os pais. Porque o jovem vai lá fazer a escola daqui a pouco, rapaz, eu quero ficar, de jeito nenhum. Você precisa estudar. Gente, claro que tem que estudar. Hoje, o missionário é o cara que estuda, porque ele entra mais fácil nas nações. Precisa estudar. Mas precisa seguir aquilo que Deus orientar. Quando eu morei na Costa do Marfim, um país 50% muçulmano e 50% católico, eu conheci um árabe. Fiquei muito amigo dele, o Hassan. Eu ia no escritório dele, tinha sempre 2 quadros de 2 moças. E um dia, depois de muito tempo, perguntei, falei, não, essa aqui são heróis, heroínas. Porque viraram mulher bomba. Uma mãe, quando o filho se inscreve na Al-Qaeda ou para ser homem bomba, ela fica feliz. Porque ele vai morrer, vai direto para o céu, vai ter 7 virgens, vai estar com Allah. E aí Deus chama nossos filhos para ser missionários. Gente, o filho não é nosso. Os filhos são herança do... Não é seu. Mas você vai prestar conta do que você fez com ele. Meu maior desafio chama Moisés hoje, 12 anos. Esse é meu desafio. Se Deus chamar o seu filho, deixa seu filho ir. Põe a mãozinha na cabeça dele e fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Ainda ajuda ele. A minha mãe é minha mantenedora até hoje. Manda uma ofertinha lá da aposentadoria dela. Nós somos filhos. Então, família não pode ser empecilho. Às vezes a gente acha que o complexo, que a gente não é capaz. Que bom que a gente acha que não é capaz. Porque Deus chama quem não é capaz mesmo, para Ele capacitar. É Ele que capacita. Eu tinha um amigo, Marcião. Gente, ninguém dava um gato para puxar para o rabo pelo Marcião. Por isso que eu sou Marcinho, porque ele era o Marcião, porque ele é grande. Hoje, o Marcião, sabe quem é? É o líder de uma base da Jocum lá no México. Ainda casou com uma mexicana. Mas ninguém dava nada. Olhava para o Marcião. O Marcião, ele saia lá do Imirim, não sei se vocês conhecem a Zona Norte, saia do Imirim até Santana a pé, para usar a internet de graça lá no Parque da Juventude. Eu só falei assim, Marcião é doido. Mas ele estava lá. Né? Então, outra coisa, finanças. Gente, para que se preocupar com finanças? O discípulo se preocupou com finanças. Quando você vê a carta de Filipenses, é onde Paulo vai falar, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque aquela igreja se associou com Paulo no ministério. Ele fala, mandou mais que uma vez, o mais que o suficiente. Então quem cuida é Deus. E Ele vai sempre cumprir. E o mais importante de tudo isso foi que o que os discípulos tinham de maravilhoso com Jesus era o seu relacionamento. Gente, Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Esse relacionamento foi quebrado no Éden, mas foi reatado em Cristo Jesus. Então vamos ter esse relacionamento de intimidade com Deus. Entender essas ideias de Jesus. Agarrar a visão ampliada dos discípulos para missões. E vamos mudar o mundo.
Pensa comigo, se eu estou falando é doidura, mas a igreja brasileira, que hoje tem cerca de 70 milhões porque o censo divide agora evangélico de católico, né? Então a gente pegou o título, 70 milhões. Vamos pensar que desses 70 milhões, e eu vou chutar bem baixo, 1% entendesse o que é ser discípulo. 1%. Quem é bom de matemática? 1% de 70 milhões? 700 mil, não é? Hã? 700 mil. E aí durante um ano, ele discipulasse alguém. Aí 2 anos era 1.400.000. De discípulo gerado. Gente gerada, discípulo dá trabalho, investimento, tempo. Hoje eu tenho lá uns obreiros que eu não dou, não vendo, não troco, não empresto. Mas se o senhor mandar ele sair, eu deixo ir. Né? Mas são crianças que eu trabalhei com King's Kids desde os 8 anos. Agora estão com 20, 21. E que bom. Mas foi um investimento. No segundo ano, de 1.400.000 você é para 2.800.000. Aí você vai fazendo a conta, quantos nós seríamos em 10 anos? Dá para mudar. Dá para mudar. Dá para ampliar a visão. Dá para ampliar a visão. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos leve a entender que não podemos ser meros cristãos, meros evangélicos, mas que nós precisamos viver uma vida de discípulo e gerar outros discípulos. Eu vou orar e depois eu vou falar. Tem mais 5 minutos, pastor? Falar sobre o nosso desafio lá na Jocum. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor um dia chamou os discípulos e deu uma visão ampliada para eles, Senhor. Quando Paulo fala para o povo de Éfeso que eles levariam nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, jamais imaginaria que em 2020 essa graça continuaria sendo manifestada através da vida dos teus filhos, que entenderam as suas ideias e que têm praticado elas. Obrigado por essa igreja, porque ela já caminha nesse caminho, Senhor. Ela já olha por missões, ela já contribui com missões, ela investe, ela faz, ó Deus, o teu reino ser conhecido nas nações. Obrigado pelos 18 projetos que essa igreja investe. Mas, Senhor, amplia cada vez mais as nossas visões. Senhor, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles deixaram tudo para te seguir, Senhor. Que a gente deixe tudo que a gente tenha nas tuas mãos, para que o Senhor faça de acordo com a tua vontade, Senhor. O Senhor jamais vai pedir de nós aquilo que vai fazer falta para a gente. Pelo contrário, tudo que entregarmos na sua mão vai nos trazer sensação de alegria e satisfação. Então, obrigado, Deus. Eu quero abençoar essa igreja, abençoar os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Derrama a tua graça, Senhor, e nos fortaleça em ti. Amplia a nossa visão. Nos ajude, Senhor, a vivermos como os teus discípulos viveram. Nos ajuda a entender as suas ideias e praticá-las. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, é um privilégio você poder viver dependendo desse Deus. Porque os discípulos dependiam de Deus, né? Eu sei que muita coisa mudou, naquela época não tinha carro, não tinha nada, né? Mas Deus vai suprindo, né? Eu não ando a pé, Deus vai suprindo. Quando Deus me manda vir embora dos Estados Unidos para fazer a Jocum, eu falei, ai Jesus. Aí Deus me deu uma palavra, tinha que alugar um imóvel de R$3.200 na época, e eu não tinha dinheiro, e Deus fez um milagre, a gente alugou o imóvel, e aí Deus, quando a gente foi para o imóvel, Deus falou, agora vocês vão entrar no OPA de Neemias. Sabe o que é o OPA de Neemias? Oração, planejamento e ação. Aí eu falei, Deus, mas quanto tempo vai durar esse OPA, que é o tempo da oração? Ele falou, o melhor tempo é esse, é o mais importante, então você vai orando. Só que o boleto chegava, e quando chegava estava lá o dinheiro. E foi assim, 2012, e em 2014, a gente começou a ação, que foi a primeira escola, que é a Escola de Missões Urbanas. Depois a gente começou em 2016, a Escola de Treinamento e Discipulado.
E Deus sempre suprindo, Deus sempre fazendo as coisas acontecer. E a base foi crescendo. A base foi crescendo, crescendo. Hoje nós estamos em cerca de 50 pessoas, porque nós não temos espaço. O imóvel que a gente aluga é um ZEPAM, é uma zona de preservação ambiental. Então não tem como construir lá, né? Inclusive a gente está até com um problema com a imobiliária, que estão querendo despejar a gente lá, nós estamos brigando na justiça, ora por isso, tá? E no meio desse enrosco, Deus me lembrou de uma palavra que tinha me dado em Isaías, quando eu fui para a Colômbia numa conferência, que era para largar o espaço da tenda. Aí eu falei, mas quando você está tudo tranquilo, você não... Mas quando vem a perseguição, você corre, né? Aí cresce. E aí eu falei, não, a gente tem que comprar o nosso terreno. Aí eu fui fazer as contas, de 2012 até 2018, nós tínhamos gastado mais de 1 milhão em aluguel, em reforma. Eu falei, gente, é muito dinheiro. Eles falaram, então, agora vocês têm que comprar. Aí nós vimos um terreno, o terreno custava 1.250.000. Aí eu marquei o cara, falou, eu quero ver o terreno e tal, pertinho, 100 metros. Na verdade, do outro lado da rua da base. E no dia que eu fui ver o terreno, eu marquei às 10, mas 9 horas eu já estava ali, falei, 1 hora, né, deixa eu ajudar minha esposa, deixa eu limpar esse milho. Eu comecei a limpar milho verde. E nessa de limpar milho verde, veio uma espiga grande, que não cabia na panela. Na hora que eu fui quebrar a espiga, eu olhei para a espiga assim, e falei, poxa Deus, olha o que eu preciso, ó. Coisa de jocumeiro, viu gente? Olha o que eu preciso. Eu preciso de 1 milhão. Eu falei, se o senhor me der 1 milhão, porque eu quero que é 1.250.000, com 1 milhão eu compro. Porque lá é R$200 o metro quadrado, o terreno tinha 500 metros, eu falei, ele vai aceitar. Aí Deus falou comigo, falou, dá uma olhada para esse milho, vê quantos grãos tem aí. Aí eu olhei assim, tive a paciência de contar uma fileira, tinha 35. Aí eu pensei, depois eu conto o resto e multiplico, né, porque eu gosto de matemática, né? Mas nem contei. Mas depois eu contei no outro, eu quase 700. Fiquei curioso. E aí, Deus falou, assim que eu vou te dar 1 milhão, grão por grão. Aí eu falei, tá bom. Aí fui ver o terreno, conheci o dono do terreno, coisa que não é normal acontecer, beleza. À tarde ligou um amigo meu, falei, ei Marcinho, como é que está a situação da Jocum e tal? Eu falei, velho, eu vi um terreno hoje. Ele falou, quanto que é o terreno? Eu falei, 1.250.000, mas com 1 milhão a gente compra. Eu já estava com isso na cabeça. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar 100 caras com R$1.000 e desafiar cada um deles a arrumar 9 com 1.000, porque quem dá 1.000, tem amigo que dá 1.000. Aí eu falei, negão, deixa eu te falar, é o Mário Américo, né? Alguém conheceu o Mário Américo, massagista da seleção brasileira? Os mais antigos, deve ter 7 Copas do Mundo, é o neto dele. Eu falei, ele é um negãozão assim, né? Eu falei, negão, deixa eu te contar o que Deus falou comigo. Aí eu contei o negócio do meu, ele falou, então, cara, é isso. Eu falei, não, deixa eu orar. Aí fiquei orando. Um dia tinha que viajar para São Luís, estava saindo de casa. O meu filho assistindo um programa de TV. Ele gosta desse negócio, 7 frutas mais caras do mundo, 7 cachorros mais não sei o que lá. Nesse dia ele estava vendo 7 pessoas que conseguiam $1 milhão do jeito mais doido que você imagina. E eu estava com a mala indo para o aeroporto, assim, eu parei, fiquei vendo. Aí mostrou um menino, 17 anos, queria fazer faculdade, e ele criou um software na internet com 1 milhão de pixels. E aí você clicava lá no pixel dele, punha sua foto e dava $1 para ele. Em 4 meses ele encheu o quadro inteiro. Deus falou comigo, aí o seu grão por grão. Eu falei, Deus, um software, não sei mexer no iPhone, você está mandando fazer um software. Aí eu falei, esse é o caminho. Aí eu fui para São Luís. Chegou em São Luís, eu conversei com o fundador da Jocum Brasil, o Jimmy. Falei para o Jimmy do que eu te dei. O Jimmy falou, faz que vai dar certo, porque foi Deus que falou. Eu falei, Jimmy, é um software. Voltei de São Luís, estava tendo uma festa das nações na Jocum. E aí tinha um rapaz lá na festa das nações, ele foi me ajudar na minha barraca fazendo pastel. E eu contei para ele a história, ele falou, Marcinho, eu faço isso para você, ó, assim, ó. Depois que eu descobri que igual ele, em São Paulo tem 15 pessoas, ele é um gênio. Ele falou, mas está errado, porque 1 milhão, você só compra o terreno, como é que você vai construir? Eu falei, passo a passo. Ele falou, não, vamos pensar assim, ó, e 1 milhão é 1.000 vezes 1.000, é um quadrado, foto é retangular, vamos fazer assim, ó, 800 por 600 é 480 mil, quanto que é $1? R$5, a gente faz por R$5, você vai ter 2.400.000, você vai comprar e vai construir. Eu falei, rapaz, você é um cara esperto, hein? Eu falei, mas tá legal, tá lá o pastor Joel, que quer me pegar um grão de milho, de R$5, ele falou, não precisa ser R$5, eu vou fazer um software que a pessoa vai dar quanto ele quiser,
Se ele quiser um pixel, é 5. Se ele quiser 2 pixels. Eu falei, sério? Mas tá bom, o pastor Joel quer me dar 2 grãos. Como que ele vai dar os 10 reais? Ele falou, a gente faz pelo Mercado Pago. Aí ele já entrou no Mercado Pago, viu as taxas. Eu sei que de final era quase 160 mil reais de taxa que pagaria para o Mercado Pago. Só que você sabe quem estava lá na chácara nesse dia, fritando bolinho de bacalhau? Um amigo meu do Mercado Pago. E eu chamei ele e falei para ele, olha, está acontecendo isso. Ele falou, cara, vamos solucionar o problema da Jocum, vamos fazer pelo Mercado Pago. Aí esse outro meu amigo falou, poxa amigo, Mercado Pago, 160 mil de taxa. Eu falei, que taxa? Eu vou dar um jeito de tirar todas as taxas. Vocês vão fazer sem taxa nenhuma. E aí, resumindo o caldo, o software está pronto, a documentação no Mercado Pago está pronta, a conta já está aberta, está tudo pronto. Então, mais uns 10 dias, 15 dias, a gente vai soltar o site do milhão. E a gente vai comprar o terreno, vocês vão fazer parte disso, né? Amém? Gente, vocês vão fazer parte disso. Isso, amém. Amém, né? E orem pela gente, né? O meu projeto, a minha ideia na minha cabeça, nesse local lá pode construir 3 andares. Então eu já conversei com arquitetos, falou, Marcinho, dá para construir um negócio top para 80 pessoas. Mas um negócio bem bonitinho, porque, gente, missionário não é miserável não, viu, gente? Olha como que anda bonitinho. Entendeu? Meu carro é carro bom, não quebra. Carro bom é carro que não quebra, viu, irmão? Carro que não quebra é carro bom, não é isso? Carro que está sempre com a manutenção em dia, é carro bom, não quebra. Te leva para onde você precisa. E em Bugaçu, pensei que era lá perto de Mogi Guaçu. Aí quando eu olhei no Waze, eu falei, gente, é lá para o lado indo para Curitiba. Cheguei aqui, o carro não quebrou, vocês quebram, não chegava. Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam somar com a gente lá na Jocum, tá bom? Deus abençoe.